Para dar início, então, à palestra Conjuntura das Bacias do Alto São Francisco, eu gostaria de convidar ao palco o senhor Antônio Eustáquio Vieira, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. Por favor. Ele é mais conhecido como Tonhão, e ele possui formação em Ciências Biológicas e é especialista em Educação Ambiental, Gestão Ambiental e Gestão de Cidades e Ambientes Urbanos. Atualmente está cursando pós-graduação em Petróleo e Gás e Segurança do Trabalho. Por favor. Cadê o... Tem que ensinar... Olá, amigos, companheiros, pelejadores pelas águas, né? Eu moro em Paracatu, sou natural de Pará de Minas, terra vizinha aqui, e atuo nessa área há alguns anos aí, sou um dos fundadores do CBH Paracatu, e presido o Movimento Verde de Paracatu, que é uma das entidades ambientalistas mais antigas que tem no nosso país, com 30 anos de idade. E falar para vocês a respeito do Alto São Francisco não é difícil para a gente que vive na região, mas eu sinto que é um pouco complicado, porque a gente tem as informações, mas levar essas informações para a comunidade não é fácil, principalmente porque nós não temos dados atualizados, o que muitas vezes nos obriga a buscar informações nos mais variados locais, né? Inclusive, para essa apresentação aqui, a gente teve apoio da ANA, do IGAN, do IEF, da SEMAD, da AGB Peixe Vivo, do São Francisco, de colegas do CBH Urucuia, de colegas, inclusive, do Nordeste, né, da região de Alagoas. Então, muitas vezes não vão ter fontes apontadas, mas são informações que nós levantamos em cima de deduções e de pesquisas que foram feitas. Tá bom? Então, na abertura, a gente está usando essa fotografia, que é do Rio Paracatu, o principal afluente de São Francisco, que contribui com 20% a 26% das águas do São Francisco. É um rio com 485 quilômetros de extensão e uma bacia de 41 mil quilômetros quadrados. Então, isso aí, para vocês verem, essa fotografia aí é de um ponto, a 250 quilômetros da nascente e a 250 da foz do rio Paracatu, mais ou menos. Então, essa foto ela é emblemática e serve para mostrar o que nós estamos passando no Alto São Francisco. Então, é uma situação demais preocupante e que a gente pretende mostrar para vocês, embora todo mundo sabe, né, tem informações através da imprensa em geral, da mídia em geral, do que a gente tem passado na Bacia do São Francisco, principalmente na nossa região aqui do Alto São Francisco. Bom, aqui estão as regiões do Alto São Francisco, que é o alto, médio, submédio e baixo. O Rio São Francisco ele tem 503 municípios, número de afluentes 168, os principais afluentes, uma área de 645 mil quilômetros quadrados, área no território brasileiro 7,5%, extensão do rio 2.700 quilômetros aproximadamente, população total 14,3 milhões de habitantes, população urbana 11 milhões, população rural 3,3 milhões, densidade da população 22,4 habitantes por quilômetro quadrado, vazão média histórica 3.400 metros cúbicos segundo, vazão atual 550 metros cúbicos segundo.
Então, essa vazão aí dá para mostrar a situação que a gente está vivendo no Rio. Bom, divisões da bacia do São Francisco. Aqui nós temos alto 253.171 km², o médio 247.594, submédio 106.477 e o baixo 30.385. Então, a região maior hoje é o alto, depois de uma revisão que houve. E aqui nós temos as 10 unidades, né, do Alto São Francisco, que vai do Alto Rio São Francisco 1 até o Rio Verde Grande, tudo em Minas Gerais. São 280 municípios, área de 253.171 quilômetros, área da bacia, 40% da área do São Francisco, contribuição com São Francisco, 70%. Então, vocês veem, 40% da área da bacia do São Francisco e contribui com 70% da água, né? População de 8.400.000 habitantes, a urbana 7.917, a rural 485. Sendo que, por exemplo, no baixo do Alto São Francisco, que é ali, região de Paracatu, Urucuia, da região do Rio Pandeiros e Verde Grande, por ali, dá uns 500.000 habitantes. O restante é aqui para o alto. Bom, vazões dos rios afluentes, a gente tem aí como a maior vazão o Rio Paracatu, né, que vocês podem ver ali, aquele azulão escuro embaixo ali, que é o SF7, e Rio Pandeiros, 25 a 30, que é das menores, e por aí afora vai. Então, o Paracatu, depois Velhas, depois Urucuí e Velhas, mais ou menos a mesma quantidade de água. Mas o Paracatu contribui com 20% a 26% de água de São Francisco, como seu maior afluente. Embora o Rio das Velhas seja o rio maior extensão, o Rio Paracatu tem só 485 quilômetros de rio, mas tem a maior bacia, que é o dobro da bacia do Rio das Velhas. Bom, disponibilidade de água subterrânea. Aqui a gente vê no médio, está dando para ler aqui, viu, Ken? Tem que chegar mais perto. No médio nós temos 76%, submédio 8%, no baixo 3% e no alto 13%. Né? Isso é a distribuição das disponibilidades de água subterrânea por região. Então, vocês veem que onde está a maior quantidade de disponibilidade de água é no médio. Bom, densidade de espelhos d'água. Aqui nós temos no Alto São Francisco 5,91 naturais, artificiais 5,91, total 11,82. Somatório de áreas inundadas, Alto São Francisco, 98,697,03. Então, esses dados aí também são importantes para terem uma noção, já que a questão é conjuntural mesmo. Alto São Francisco, demanda hídrica em 2010. Está ali no Alto São Francisco, 3,884 vazão metro cúbico, vazão de consumo urbano, 0,267 rural, irrigação 20,365, animal 2,274, industrial 3,557, total 30,336 metros cúbicos por segundo. Crescimento da demanda hídrica em 10 anos. Esses dados aí, gente, como eu disse para vocês, já não conseguimos dados mais atualizados, de 2010, e o crescimento da demanda hídrica em 10 anos está aí. Ó. No alto, 2000, total 42, 2010, 66 metros cúbicos por segundo. Bom, vazão consumida no São Francisco. Vazão de retirada, isso aí no São Francisco, porque nós não conseguimos do alto, como eu disse.
Vazão de retirada, está a irrigação 79, que é a maior retirada, e a vazão de consumo, 90%. Demanda hídrica do Alto São Francisco. A maior demanda, para variar, está na região do Paracatu, que é CF7, e está aqui na região do Rio das Velhas, né, a maior demanda. Depois vai Pará, vai para o Pará, vai para o Rio das Velhas, Urucuia, parecia até que a demanda era maior, mas não é maior do que a do Paracatu. Parecia que ela era igual à do Paracatu, mas não é, ela é menor. Bom, comprometimento da vazão outorgável nas unidades, né, de gestão de recursos hídricos de Minas Gerais, 2015. Aqui está mostrando o comprometimento maior, está aqui. Urucuia, Paracatu, isso aqui, Paraopeba. Né, isso aqui está. E aqui, ó, a gente pode olhar que são as áreas de conflito declaradas já. Aqui no Paracatu, a maior área que tem, no Urucuia tem um pouco, e no mais é Triângulo Mineiro, dentro de Minas Gerais. Mas no alto aqui, campeão de comprometimento de vazão são essas três áreas aqui, que é o Pará, Paraopeba, Paracatu e a região do Urucuia. Isso aqui é o índice de qualidade de água superficial, 2013-2014. Também foram dados que nós conseguimos com o IGAM, mas também não temos os dados mais atualizados, que a gente vê ali que no alto, ali no alto está meio a meio, né, que melhorou e que piorou, praticamente meio a meio. Variação de qualidade de água em função de escassez hídrica, índice de qualidade das águas. Depois eu entendo a questão da demanda de bioquímica. Melhorou 20%, piorou, está ali 40% mais ou menos, e 50% está estabilizado, né? Depois temos também a demanda de a variação de qualidade de água em função de escassez hídrica em cima do fósforo. Nós temos a metade piorou e 25% mais ou menos estabilizou e 25% melhorou. Aqui nós temos município por situação de emergência, também dados defasados. Período de 2014 a 2015, 55 municípios dentro do Alto São Francisco decretaram situação de emergência em função do período de estiagem. Está aí essa região toda aqui. Ó. Bom, outorgas superficiais e subterrâneas vigentes no Estado de Minas Gerais 2014 2015. Superficiais, 5.206, subterrânea, 11.003, 16.209. Outorgas superficiais subterrâneas vigentes no Alto São Francisco, 2014-2015. Superficial, 1.941, subterrânea, 4.552, 6, total 6.393. Vazão outorgada por finalidade de uso no Alto São Francisco. Abastecimento público consumo humano, 28.499 metros cúbicos por segundo. Consumo industrial, 18.160. Irrigação, 98.037. Dessedentação animal, 0.198 e outros usos, 0.406. Total outorgado, 145.289 metros cúbicos por segundo, isso de 2014 2015. Situação do reservatório de Três Marias, isso aqui também eu acho que é uma coisa legal, embora a gente não tenha sempre essa informação na mão, mas aqui a gente pode ver a vazão afluente no dia 7/11 estava 96 metros cúbicos por segundo e a defluente 315. Então aqui a gente vê claramente que se não fosse a barragem, né, estava complicado. Né? E por aí afora vai na bacia do São Francisco inteira. Esse é o reservatório de Três Marias, praticamente é o único que a gente tem no alto. E aqui tem outra questão preocupante, que é a previsão de chuvas. Nós estamos aqui
nesse mapa fornecido pelo INPA, onde aponta que de novembro, dezembro a janeiro de 2018 nós vamos ter podemos ter 40% abaixo da faixa normal de precipitação, exatamente pegando do meio do Alto São Francisco para cima. Tá aqui, ó. Então, de Três Marias, por aí, para cima, nós vamos ter 40%. A previsão é que a gente tenha 40% de chuva a menos. Isso a gente já percebeu no ano passado na nossa região, lá de Paracatu. Prova tanto que o rio, vocês viram aquela primeira foto, como que o rio estava. Bom, precipitação no Alto São Francisco, precipitação média histórica de 1.350 milímetros, a precipitação atual 1.050, e a previsão com 40% a menos, 810 milímetros entre novembro e janeiro de 2018. Uso do Alto São Francisco, área desmatada 70%, mais ou menos, cobertura vegetal 30%, pecuária 40% dos 70% é para pecuária, 5% é área bem cuidada. O resto, a gente já sabe da história. Agricultura de cerqueiros, 50% dos 70%, 50% bem cuidada. O resto também está praticamente igual à pastagem. E agricultura irrigada equivale a 10% da área, 16.500 quilômetros quadrados, 80% bem cuidado e 13% e 20% tem algum problema nos cuidados para consolo. Bom, isso aqui a gente está mostrando um dos principais problemas nossos, que é a questão de área degradada. E nós pegamos levantamentos da região do noroeste de Minas, que a bacia do Paracatu e Urucuia, por exemplo, as duas juntas têm 70 mil quilômetros quadrados. Né? Então, aqui nós temos área de cobertura vegetal não distinguível, 195 mil hectares, pastagem degradada 36.510, pastagem levemente degradada 310.792 mil hectares, pastagem moderadamente degradada 745 mil hectares, pastagem fortemente degradada 1.925 mil hectares e área com cobertura rala, potencialmente degradada ou com cobertura morta, 2.895 mil hectares. Então, isso aí é só para se ter uma ideia de área degradada que a gente tem. Né? Nessa mesorregião foram identificados cerca de 3 milhões de hectares de pastais. Em relação às classes de qualidade de pastais, 63,8% das pastagens foram classificadas como fortemente degradada, outros 24,7% foram classificadas como moderadamente degradada. Outro problema que a gente tem são as estradas rurais degradadas. Né? Na bacia do Rio Paracatu, a gente calcula que tem aproximadamente 100 mil quilômetros de estradas rurais. Todas praticamente nessas condições aí. Então, a gente tem em 1 milhão de quilômetros de estrada degradada, equivale a 6 mil metros quadrados e produz anualmente, em média, 300 metros cúbicos de sedimento que provocam assoreamento dos cursos d'água. E aí existem dados científicos, técnicos e científicos que mostram que 72% da morte de corpos d'água é causada pelas estradas rurais. Isso que a gente tem conversado nos nossos bate-papos na reunião do Copan, da CAP e outras instâncias aí. Aqui está o resultado, né, das estradas rurais degradadas. Estudos revelam que o leito do Rio São Francisco recebe 23 milhões de toneladas de sedimento por ano. Isso aqui é o Jornal Estado de Minas. Então, está aí a situação. E isso aí não é só São Francisco, não. Tudo quanto é corpo d'água da nossa região está assim, principalmente a região do Paracatu e Urucuia, que é uma região de 70 mil quilômetros quadrados aproximadamente. Questões também da falta de cuidado, né? Acaba vindo aí, solapamento de córregos e rios, causado pelo assoreamento também, que muda o curso do corpo d'água e acontece aquilo lá. E as estradas rurais, que está mostrando aí onde é que está o problema.
1 quilômetro de estrada degradada equivale a 6 mil metros quadrados e produz, em média, de 8 mil metros cúbicos de água de chuva que provocam enxurradas com perda de água doce e carreamento de sedimento para os corpos d'água. Está aí o que a gente fala, né? Bom, aí, em consequência também, nós temos corpo d'água seco, tem as nascentes desprotegidas, por tudo quanto é canto, a questão de queimada também, tem a questão da expansão urbana. Isso aqui é um dado levantado da cidade de Unai. Para se ter uma ideia, o perímetro urbano de Unai, com 1.100 hectares, apresenta uma perda de infiltração através das enxurradas, equivalente a 13.200.000 a 16.200.000 metros cúbicos ano. Daria para abastecer uma população de 300 a 400 mil habitantes durante um ano, ou daria para suprir com água 50 pivôs centrais de 100 hectares cada durante uma safra, que iriam produzir 220 mil sacas de feijão de 60 quilos. Utilização de técnicas sustentáveis. Aí a gente já tem a questão de plantio direto, terraço em nível, as barraginhas, né, uma barraginha de 10 metros de diâmetro por 2 de fundura, ela infiltra por ano no solo 400 metros cúbicos de água. São 400 caixas d'água por ano que infiltra. Isso aí é o que está acontecendo no país inteiro. Não adianta achar que é só no alto, mas isso, para tudo quanto é banda, você vê essa problemática. E por isso que estão se usando essas tecnologias mais variadas possíveis de recuperação ambiental de bacia. Aqui tem a questão da readequação de estrada, né? Uma estrada que foi levantada, tem uma pequena inclinação, então você vê a diferença da estrada, que aí passa a durar um bom tempo. Para se ter uma ideia, a estrada, quando a gente mostra aqui a estrada degradada, o grande problema também nessas estradas é que, quando a prefeitura normalmente vai buscar o cascalho para recompor a estrada, vai buscar onde? Exatamente na área de recarga de aquífero. E aí está a encrenca montada, né? Então, além de estar causando essa problemática toda, tem a problemática de buscar esse material, que hoje já estão buscando a 100 quilômetros de distância. Aí já existem, dentro dessas técnicas de sustentabilidade, nós temos aí projetos de proteção de nascentes e veredas. Esse é um projeto que é desenvolvido em Paracatu, onde empresas, privadas bancam tudo, o IEF, às vezes, tem material para disponibilizar e resultados aparecem. Prova tanto que nós temos um monitoramento de nascentes protegidas, quando nós conseguimos construir 120 quilômetros de cerca, atender mais de 150 propriedades rurais, e, dentro desses 120 quilômetros, 9 nascentes são monitoradas há 4 anos, quinzenalmente, onde a gente tem os dados. Então, no pico da seca, você vê que as nascentes têm água porque foram protegidas. Protegidas simplesmente com a questão de cercamento. Aqui tem a produção de água em bacias, que é curva de nível, terraços, as barraginhas, que são propostas de desenvolvimento de ações sustentáveis. Aqui a gente tem quantidade de água, conservação de água via terraceamento, como que ela funciona, que todos aqui eu creio que já conhecem. A questão de água subterrânea, como é que também funciona, várias apresentações já mostraram isso aqui hoje. Tem o caminho das águas, que é 1 milímetro de chuva, é igual a 1 litro por metro quadrado. Chegando a 1 hectare, 10 mil metros quadrados. E aqui a gente colocou umas informações sobre o Alto São Francisco, onde a gente tem 253.171.000 metros cúbicos no período chuvoso de água sobre o solo, sendo que, isso aqui também é importante, sendo que na floresta a água infiltra 30%, e sem a floresta ela infiltra 10% somente. É por isso que nós temos as nascentes todas secas. Para se ter uma ideia, na bacia do Paracatu, esse ano, nós tivemos praticamente
todos os corpos d'água seco. Só tinha água numa região do Entre Ribeiros, onde tem um projeto de agricultura que é monitorado e tem um trabalho bacana feito pelos irrigantes, e também no Rio Preto, onde tem umas barragens em Unai, que aí essas barragens conseguiram manter a vazão do Paracatu, porque todas as nascentes secaram, só Unai e Brasilândia que não tiveram problema de abastecimento público, porque Brasilândia está na beira do Rio Paracatu, já nesse local que o Rio Preto é afluente dele, e Unai, que tem o Rio Preto, que atravessa a cidade, onde tem essas barragens que mantêm a vazão do Rio Preto. Então, a gente tem a ideia da gestão moderna dos recursos hídricos, que o Anivaldo até mostrou muito bem aqui, que é a atuação dos comitês, o que os comitês, como eles devem atuar. E, dentro dessa proposta, mas também é mais um exemplo que eu queria apresentar para vocês, que é uma revolução isso aqui, o primeiro comitê que a gente tem notícia no Brasil que está atuando nesse sentido. Nós fizemos a deliberação, que vai ser agora aprovada pelo comitê, dia 5, e essa deliberação vai ser encaminhada para o IGAM e para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Aqui mostra a atuação clara do comitê, onde ele vai pautar o Estado, em vez de esperar o Estado pautar a sociedade. Então, nós estamos pautando com ideias que tiramos para que o Estado implemente na bacia do Rio Paracatu com relação às obrigações do Estado, né? Então, nós temos aqui um controle de outorgas superficiais e subterrâneas, através de informar ao CBH as áreas de conflito já declaradas, através de relatórios atualizados, incluindo o estabelecimento mínimo da vazão residual, levantamento de dados de densidade de poços, encaminhamentos para o CBH para a definição de áreas críticas, porque nós não temos normas. A questão de poço artesiano já foi mostrada aqui, é uma catástrofe o que está acontecendo. Na nossa região mesmo tem propriedades rurais que tem bateria de 60 poços artesianos, bombeando água para piscinão o tempo inteiro, né, para ter água para irrigação, né? E isso sem estudos, não existem estudos. Então, o comitê agora está cobrando o Estado para que sejam definidos alguns estudos. E nessa deliberação já tem as propostas do comitê. Tem também fazer essa avaliação integrada da microrregião, onde se encontram as áreas mais críticas, né, e que são perfurados poços. Com relação ao abastecimento público, que é o grande problema nosso, a ideia é que as prefeituras sejam mobilizadas, né, no sentido de construir um pacto, sendo os comitês de bacia os moderadores, os mediadores disso, né, e o que não tem sido feito. As prefeituras detêm a titularidade da questão de abastecimento público, no entanto, não se faz nada, deixa muitas vezes para as empresas que detêm a comercialização, o tratamento e comercialização da água, e não faz o que tem que ser feito, que é a obrigação da municipalidade. Tem também uma proposta sobre alternativas para armazenamento de águas, né? O comitê entende que os barramentos são alternativas viáveis, técnicas viáveis, só que precisam de ser normatizados esses barramentos. Se não forem normatizados, a gente entende que isso vai ocorrer no Alto inteiro e no país inteiro, e sem critérios adequados, né? E também o envolvimento de prefeituras na construção e manutenção de estradas rurais para que sejam evitados impactos nos barramentos. As estradas, nós vimos, 72% da morte de corpos d'água causada por estradas rurais. Se encher de barramento para tudo quanto é banda, o que vai acontecer? Sem critérios, sem normas, sem a prefeitura estar envolvida. Daqui a uns dias, aquela terra que é carreada vai tudo para dentro desses barramentos. E também uma questão fundamental, que é o monitoramento de vazão de águas. Inclusive, já foi dito aqui. Teca, só para te falar, o Rio Paracatu tem quase 500 quilômetros de extensão, só tem uma régua de monitoramento de vazão de água. Isso é o fim da picada, né? Então, nós precisamos de mudar essa história. Como é que você vai saber como é que...
que o uso de água, como é que tem que ser feito, sendo que você não tem aquele monitoramento. É o que o Anivaldo falou aqui. Então, tem que ser tomada providência. Então, o comitê já está cobrando para que o Estado tome as devidas providências, né? E integração do monitoramento de vazão entre GAN e usuários, porque os usuários também têm monitoramento disso, só que não é integrado com o Estado. Bom, então aqui está o Bom Exemplo, que é o projeto que nós temos lá com iniciativa privada, o Comitê de São Francisco, Paracatu, IEF, Movimento Verde, Peixe Vivo, são empresas que são órgãos que dão apoio institucional para a gente lá. E isso aqui é mostrando para vocês o mesmo rio que vocês viram na abertura da apresentação, na mesma localidade, na região da Fazenda Três Rios, em Paracatu, isso aqui em outubro de 2013, e aquela foto da abertura, outubro de 2017. Esse aqui é o rio que nós queremos, ó, na mesma localidade, a 40 quilômetros de Brasilândia de Minas. Beleza? Obrigado, fica aí. Espero ter contribuído com mais alguma informação, porque todo mundo sabe da história de São Francisco, não é, Regina? Todo mundo está careca de saber. Um abraço.